Fala galera, ligado aqui no canal do VSR, chegando para mais um vídeo. O tema do vídeo agora, Endrick, a cara e o cara do título do Palmeiras no Brasileirão. Vamos falar sobre isso. Antes, aquele recado para você que se amarra em Fantasy Game. O Rei do Pitaco é o maior Fantasy Game diário do Brasil. É o Fantasy Game que mais dá prêmio no Brasil. Aí você pensa assim, pô, mas agora acabou o Brasileirão. Não tem mais o que jogar no Rei do Pitaco. Aí que você se engana. No Rei do Pitaco, todos os campeonatos, os principais campeonatos de futebol do mundo estão lá. Bundesliga, Premier League, Campeonato Italiano, La Liga, Campeonato Espanhol, Champions League, tudo isso no Rei do Pitaco. Então você pode continuar indo no Rei do Pitaco, escalando o seu time e brigando por milhares de reais em prêmios. E ainda tem na modalidade Fantasy Turbo, NBA, NFL, tem Fórmula 1, tem eSports. Então, não perde tempo, vai no link que está na descrição do vídeo ou no primeiro comentário fixado, clica lá, faz o seu perfil e corra para brigar por milhares de reais em prêmios no Rei do Pitaco. Estou gravando esse vídeo na manhã de quinta-feira, após o título do Palmeiras, mais um título brasileiro do Palmeiras, conquistado, como a gente já supunha. Inclusive, eu nem fiz vídeo falando do título, porque o vídeo do título eu já tinha feito anteriormente no vídeo que eu falo sobre o Abel, depois do jogo de domingo. E o vídeo aqui é para falar de quem eu acho que é a cara desse título do Palmeiras. Estou falando de Endrick, um garoto de 17 anos que mudou o destino do Campeonato Brasileiro. E ele mudou o destino do Campeonato Brasileiro num jogo que agora fica ainda mais antológico, que é a vitória do Palmeiras de virada de 3-0 para 4-3 em cima do Botafogo, dentro do Newton Santos, num jogo que, de fato, inverteu de vez a mão do campeonato. E esse resultado, ele tem um nome, ele tem um dono, ele tem um protagonista, que é o Endrick. E a partir desse resultado, o Endrick mudou os destinos de um campeonato brasileiro que o Abel Ferreira chegou a dar como perdido em alguns momentos, e o Endrick alterou a rota, alterou o rumo desse campeonato. E estão passando aqui alguns lances desse jogo contra o Botafogo, em que o Endrick faz uma partida de um cara cascudo, mesmo tendo apenas 17 anos. Vale lembrar, o Endrick, com o título brasileiro de 23, somado ao título brasileiro de 22, o Endrick se tornou o primeiro jogador a ter 2 títulos brasileiros antes de completar 18 anos. Porque o Endrick joga 7 partidas no Campeonato Brasileiro do ano passado, de 22, dessas 7, ele foi titular em 3 e ele faz 3 gols. Então ele foi campeão brasileiro do ano passado. Não foi um protagonista, não foi um jogador super importante na campanha, acho que o Palmeiras seria campeão sem o Endrick, mas ele contribuiu. E no título de 2023, acho que está claro que a cara do título, o garoto que mudou o destino do campeonato foi o Endrick. E esse jogo contra o Botafogo, ele é peça importante disso. Um garoto com 17 anos, num jogo em que seu time tomou um vareio de bola no primeiro tempo de 3-0, e que no primeiro tempo ele já estava dando ali exemplos claros de que ele estava para jogo, ele estava para encarar o que viesse, ele estava para ser o cara do Palmeiras no jogo. E no segundo tempo ele traz o time, e naquele momento, no momento que ele faz o primeiro gol, só ele acreditava. E ele vai buscar a bola, ele chama a torcida, ele chama os companheiros, ele fala uma frase que ficou emblemática e que está reproduzida na thumb deste vídeo, que é "dá a bola em mim", e o Endrick muda completamente a cara do jogo. Logicamente que tem a expulsão do Adrielson, que eu repito, mais uma vez, falei sobre isso no vídeo de ontem, vou falar, a expulsão do Adrielson é correta. Aliás, no jogo Vasco e Red Bull Bragantino, última rodada, o Realpe do Bragantino foi expulso em situação muito parecida com a expulsão do Adrielson, então ele foi bem expulso.
Tem o pênalti perdido do Tiquinho, lógico, que é um ponto central. Vale lembrar, no dia desse jogo, tanto o Abel Ferreira quanto o próprio Lúcio Flávio, que era o técnico do Botafogo, ambos disseram que o que mudou o jogo não foi a expulsão do Adrielson, o que mudou o jogo, o que mudou o momento do jogo foi o pênalti perdido pelo Tiquinho, ou defendido pelo Everton, como queira, e depois o Endrick faz aquele golaço, dando um drible com o joelho, fazendo o segundo gol, e aí ainda botando o gás ali para o Palmeiras empatar e depois virar. Então, aquele jogo é o jogo que um garoto mudou o destino do campeonato, naquele jogo. E é um jogo que já era um jogo histórico pelo cenário do que estava ali. Um time fora de casa, contra o líder do campeonato, tomar 3-0 com um vareio de bola no primeiro tempo e virar para 4-3 já era histórico. Mas se o Palmeiras não fosse campeão, ou se o próprio Botafogo fosse campeão, esse jogo seria histórico, mas perderia um pouco. Eu até citei como exemplo o 6-1 do Barcelona no PSG, né? O 6-1 é muito histórico, é a maior virada da história da Champions, né? Num confronto. Mas ele se dilui, partindo do princípio que o Barcelona, na rodada seguinte, tomou um totó da Juventus e beleza. Aquele 6-1 é muito emblemático em si, mas como temporada representou muito pouco para o Barcelona, porque o Barcelona passou do PSG e caiu para a Juventus. O 4-3 do Palmeiras, a virada de 3-0 para 4-3, ela ganha um outro contorno quando o Palmeiras efetiva e é campeão brasileiro, como foi. E essa vitória, ela passa a ser, esse jogo passa a ser um dos jogos antológicos da história do futebol brasileiro, e a atuação do Endrick também. E a partir dali, se a gente for pegar a trajetória do Endrick nesse Campeonato Brasileiro, ele é um jogador que ele atuou 31 vezes, como está aqui no item do SofaScore, na imagem que o SofaScore prepara. Ele jogou 31 vezes, apenas 18 como titular. O Endrick tem, números também do SofaScore, 51 minutos por jogo. O Endrick tem, em média de minutos, pouco mais de um tempo por jogo. Por quê? Porque é a trajetória do que aconteceu. Fica muito marcada a não ou a pouca utilização do Endrick pelo Abel na eliminatória contra o Boca, e a partir daí ele vira titular. Nos primeiros jogos, ainda jogando aberto pelo lado direito, com o Rony de centroavante, e aí assim ele fica contra o Palmeiras, contra o Atlético, contra o São Paulo, né? O Palmeiras dá goleio o São Paulo, mas o Endrick tem uma partida apenas discreta. E a partir exatamente do jogo contra o Botafogo, esse jogo que a gente falou, aí já é uma mudança com o Abel mudando o esquema, colocando Breno Lopes e Endrick como uma dupla de ataque, ajustando atrás, e aí o Endrick se transforma. O Endrick termina nos últimos 8 jogos, ele termina com 6 gols. 2 contra o Botafogo, o gol da vitória contra o Atlético Paranaense, o gol contra o Internacional, o gol do 2-0, o gol que meio que mata o jogo, o gol contra o Atlético Paranaense é o gol da vitória, foi 1-0. Ele abre o placar contra o América Mineiro, vira o gol da vitória, e ele faz o gol da vitória, faz o gol que abre o placar contra o Cruzeiro, o Palmeiras termina empatando 1-1. Então, assim, além de outros jogos em que ele colocou vários companheiros na cara do gol, o Endrick ainda não teve assistência no campeonato, mas vários jogos em que ele botou companheiros na cara do gol e os companheiros perderam, criando jogadas, gerando desmarque, chamando o jogo, recebendo a bola em situação de driblar, de ir para 1 contra 1. Então, assim, o fato novo do Palmeiras foi a efetivação do Endrick, que só deixa ali como a nossa sensação é de que o Abel segurou a fila do Endrick em algum momento do campeonato, segurou a fila do Endrick no jogo contra o Boca, no duelo contra o Boca na Libertadores. Em algum momento o próprio Endrick disse que ao longo do ano, em algum momento, ele meio que deu uma desconectada, negócio de venda para o Real Madrid e tudo, mas que depois o Abel e a comissão técnica do Palmeiras trouxeram ele para se reconectar de novo, e nessa reconexão acho que fica a sensação pra gente, lógico, o Abel conhece muito mais de Palmeiras, muito mais de futebol, muito mais do que tudo, do que a gente, mas fica a sensação de que o Abel demorou um pouquinho para liberar e efetivar e dar minutos e soltar o Endrick, e quando soltou, o Endrick mudou o destino do campeonato. 6 gols nos últimos 8 jogos,
sendo o fato novo, o garoto que mudou o destino do campeonato. E isso daí está, logicamente, repercutindo no Brasil, repercutindo na Europa. O Real Madrid felicitou o Endrick, Real Madrid que está salivando pela chance de ter o Endrick viaja no meio de 2024 para Madrid e viaja um jogador com muitos aprendizados de 2024, a seca, a demora para saírem os gols no Campeonato Paulista, e os gols saem importantes na reta final, depois ele não conseguindo se firmar, ele tendo dificuldade para se firmar, ele dando essa desconectada, e ele voltando triunfal para, repito, mudar o destino do Campeonato Brasileiro. É só a comprovação de que o Endrick é um diferente que o futebol brasileiro tem nas mãos, e que vai sair do Palmeiras conseguindo, pelo menos, até agora, o Palmeiras ainda disputa Campeonato Paulista e disputa Supercopa do Brasil antes do Endrick ir embora, né? Além dos outros campeonatos, mas os outros campeonatos não serão terminados, né? O Endrick vai ter a chance, ainda pode colocar uma Supercopa do Brasil e um Paulista no seu currículo com o Palmeiras, mas ele sai do Brasil um jogador com uma bagagem muito maior, um jogador com experiências muito maiores, de coisas boas e coisas não tão boas, e ele sai do Brasil como um garoto que decidiu o título brasileiro para se tornar o primeiro, o único jogador com menos de 18 anos a ter 2 títulos brasileiros em todos os tempos. Nem o Pelé conseguiu isso, porque o Santos vai ganhar o seu primeiro brasileiro em 60, né? Então, assim, nem o Pelé conseguiu 2 títulos brasileiros antes. E aí, fazendo a correlação, né, de Taça Brasil com brasileiro, que hoje é a percepção que nós temos, nem o Pelé conseguiu 2 títulos brasileiros ou 2 títulos do principal campeonato nacional do país antes dos 18 anos. É um Endrick que vai chegar com outro estofo no Real Madrid. E acho que isso vai impactar bastante. Quero te ouvir. O que você tem a dizer do Endrick no Brasileirão? Diz aqui embaixo nos comentários. O resto do ritual, like, se inscreve no canal, sininho das notificações, copia o link do vídeo, espalha aí nos seus grupos de WhatsApp e Telegram. Se você quiser ou puder virar membro do canal do VSR, é só clicar no Seja Membro aqui embaixo ou aqui em cima. E claro, se você quiser um trabalho de mentoria sobre jornalismo esportivo individualizado comigo, clica no link, pega informações no link que está aqui embaixo. Eu posso fazer com você um trabalho de mentoria sobre jornalismo esportivo individualizado. Só eu e você está à sua disposição. Beleza? Obrigado demais pela audiência. Valeu. Tchau.